Forte abraço a todos vocês, amigos da cobrança e da recuperação de crédito. No ar do programa Negócios, Dívidas e Cidadania. O programa tem o apoio cultural da UniAcerc, a Universidade Corporativa da Acerc, que vem semeando conhecimento e formando talentos. Meus amigos, as atividades da Acerc nesse segundo semestre se resumem no seu livro de TI, um selo de qualidade para as empresas parceiras na área de software, na área de higienização de cadastro. O do Anuário 2011 é um instrumento institucional do segmento, onde nós estaremos mostrando todas as nossas empresas, todas as nossas parceiras. E o 5º Congresso, um evento onde buscamos realmente demonstrar toda a pujança, toda a importância do setor de recuperação de crédito dentro do segmento patrocinado pela Acerc. E lembro a vocês que o programa Negócios, Dívidas e Cidadania, transmitido pela TV aberta todas as quartas-feiras às 21h30, com reprise ao sábado às 12 horas, pelos canais 9 da NET, 7299 e o digital 186 da TVA. E vocês também, meus amigos, podem ver este programa e os anteriores no nosso site www.acerc.org.br. Meus amigos, hoje o nosso convidado é o diretor executivo da Acerc, o professor Vicente de Paula Oliveira. Estaremos abordando vários temas, o principal deles é o nosso 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito, que estará acontecendo em setembro, mais precisamente nos dias 29 e 30. Mas antes eu gostaria que o professor pudesse estar falando sobre o livro de TI, esse selo de qualidade patrocinado e desenvolvido pela Acerc em benefício de suas empresas parceiras. Professor, ficamos sabendo que nós temos uma novidade aí dentro da Acerc, no sentido do projeto editorial, valorizando o projeto editorial da Acerc. Perfeitamente, Orlando. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui de novo com vocês e com os seus telespectadores. Boa noite a todos. E um dos projetos da Acerc neste ano é exatamente a continuidade do seu projeto editorial. E essa continuidade vai se dar de duas maneiras. Em primeiro lugar, nós estamos promovendo uma reimpressão do livro do professor Oceano Zacarias, que cuida de qualidade no setor da recuperação de crédito. O segundo é um livro, uma novidade, em que nós vamos promover uma difusão da tecnologia a serviço de recuperação de crédito. Antigamente, quando se fazia cobrança, o que é que se fazia? Era pegar os papéis, cheques, títulos promissórios, duplicatas e ir até o devedor. Hoje tudo isso está bastante tecnologizado. Quer dizer, a tecnologia da informação, Orlando, você sabe, predomina hoje totalmente. As carteiras são todas digitalizadas, circulam de contratantes para contratados e também vai ao inadimplente de maneira eletrônica, ou via SMS, ou via telefônica, ou mesmo até por carta. E nós queremos contar para o público, para a sociedade, de um modo geral, quais foram os progressos tecnológicos que aconteceram nesses anos todos. Então, nós selecionamos meia dúzia de casos, né? Os mais intelectuais aí dizem cases, né, Orlando? Mas são casos de tecnologias bem-sucedidas e que foram colocadas a serviço da recuperação de crédito. Professor, por isso o selo de qualidade, professor? Exatamente. As empresas que aparecem ali têm este selo, né? Então, esta é a origem e estes são os objetivos do projeto de livro, né? Sim. Então, é a continuidade do projeto editorial da Acerc. Contribuir com a difusão do conhecimento nesta área de sistemas, tem casos de hardware também, não é só de software.
Professor, se o senhor me permite uma pergunta, professor, esses cases, professor, veja, o senhor me perdoe se eu estou sendo impertinente, mas esses cases, ou os casos, como o senhor coloca, foram checados, tem um conselho que buscou saber, buscou se orientar, se informar de que realmente são ferramentas que foram utilizadas dentro do segmento das empresas associadas da ACERC? Ora, perfeitamente. E a sua pergunta não tem nada de impertinente. Ao contrário, é uma pergunta esclarecedora. Os nossos telespectadores poderão, quando receberem o livro, verificar isso. Em primeiro lugar, foram casos escritos por pessoas que estão na área, que estão testando as coisas. Então, nós temos um caso escrito pelos analistas da Audac, que é uma das associadas nossas. Tem um outro caso que foi escrito pelo pessoal de engenharia de sistemas da Orcosol. Tem um caso de uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Hillman, né? Tem um caso da ICOL, ou ICOL, eu não sei bem qual é a pronúncia correta, né? Mas tudo isso foi testado. Mas vou além, informando em primeira mão aos seus telespectadores, aos que prestigiam o seu programa, que a diretoria executiva da ACERC acabou criando um chamado Conselho Editorial. Este Conselho Editorial lê todo o material que vai ser divulgado em nome da ACERC, né? Ele verifica um conselho formado por 12 membros e que tem a responsabilidade de, em primeiro lugar, estimular a produção científica dentro do setor ou dentro da indústria de recuperação de crédito, né? Além de estimular, examinar se essa produção é pertinente, se tem qualidade, se é verdadeira, não é? E esse conselho se reúne periodicamente para nos autorizar a publicação. A propósito, eu posso dizer para você que os dois livros, uma reimpressão do livro do professor Oceano Zacarias, e o outro, esse Tecnologia a Serviço da Recuperação de Crédito, já estão praticamente no prelo. E a ideia da diretoria da ACERC é lançar estes livros, um é relançar e o outro é lançar no Congresso. Perfeito. No 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito. Professor, se o senhor me permite, evidentemente que antes da gente estar aí a vivo em cores para os nossos telespectadores, nós trocamos algumas conversas antes do programa. E o senhor falou em 6 cases ou casos de sucesso. O senhor me perdoe, o senhor só mencionou 4. E como eu estou ciente, estou sabendo, eu vou citar os outros 2. Mas é claro, Orlando. É verdade, porque o trabalho é do senhor. Então, uma que está faltando é a Total IP e a outra é a Total CIS. Esses 2 que o professor não falou, em função do raciocínio rápido dele, completam todos os 6 casos. Então poderíamos rememorar juntos, né? Por favor, então sinta-se à vontade agora, professor. O primeiro caso é da Hillman, né? Hillman. É uma empresa especializada em SMS, né? Isso. É o SMS do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Perfeito. Né? Depois vem o caso da do Rio de Janeiro, a ICOL, né? Que é do nosso amigo Luciano, software. Luciano Basile, né? Software de cobrança. Então nós já temos 2. A terceira é a Total IP. Total IP. VoIP, né? VoIP. Aí nós temos a do Dr. Total CIS do Dr. Girassol. Aí teremos a Audac do Dr. José Roberto e do Dr. Medina Orcosol. Então, completamos 8. 6? Não, 6. Agora, por que são 8 mesmo, Orlando? Professor, porque o livro traz cases de pessoas, autoridades do segmento, contando a história, valorizando o panorama econômico do setor, tá certo? Como é o caso da consultora Carla Paiva. E do marido, né? Do marido dela. Não podemos esquecer. E também tem do professor Máximo também, né? Que é Máximo Tagliavini, né? Tagliavini, sobre a seletividade na recuperação de crédito, né? Então está aí, na sua plenitude, o livro, o sumário do projeto editorial que envolve a reimpressão do livro do professor Oceano Zacarias e o livro de TI. Bom, professor, agora vamos ao nosso interesse maior,
que é o nosso 5º Congresso. Professor, pensando na importância do Congresso, porque é um evento maior dentro da ASERC e dentro do segmento de recuperação de crédito. Professor, como, a seu ver, ao seu entender, as empresas do setor podem se beneficiar desse Congresso, professor? Orlando, você sabe que um congresso é uma reunião de pessoas, né? E ali nós pretendemos trazer, além do público em geral que estiver interessado nas questões, nos temas que ali serão debatidos, mas ele reúne fundamentalmente contratantes e contratados. E os fornecedores de insumos para a cobrança. Fornecedores de insumos, pode ser de hardware, de software, de material de escritório, de móveis. Né? Todo esse pessoal está em busca de um cliente. Né? Então, aí, além de tudo isso, além do público em geral, contratantes, contratados, fornecedores, também autoridades. Autoridades do quê? Do mercado creditício financeiro brasileiro. Então, é uma oportunidade de encontro de interesses. Onde todo mundo, dentro da sua expertise, do seu negócio, pode se beneficiar com um evento. Né? Maravilha. Outro dia mesmo você me confessava que estava muito contente porque o nosso congresso havia atraído a atenção de pessoas interessadas no exterior. Né? Verdade, professor, verdade. Veja que atravessamos fronteiras ou atravessamos oceanos. Né? Que esse pessoal veio de Portugal e da Inglaterra. E vai estar com a gente participando do Congresso. Trazendo a experiência e buscando conhecimento. A experiência brasileira na indústria da recuperação do crédito. Verdade. Professor, uma coisa que é muito importante, a gente tem notado, quando a gente busca o patrocínio, a gente busca o expositor, o tema, a grade. Eles focam muito nisso, eles buscam muito isso. E eu sei, professor, da importância, como o senhor sabe, mas nós também sabemos da dificuldade que é a gente montar essa grade, a gente associar dentro do nosso eixo principal, o nosso tema, os desafios do futuro para a recuperação de crédito no Brasil. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse, então, porque eu sei que o senhor faz parte dessa comissão organizadora, no sentido de viabilizar essa grade, onde nós poderemos estar aí agregando interesses, temas e propósitos. Se o senhor pudesse dar para a gente aí uma apanhada. Claro, com muito prazer. E, de fato, você tem razão. Isso tem nos dado, não dado trabalho, mas a gente tem que conciliar disponibilidades, pessoas, porque são pessoas que têm os seus afazeres, virão como convidados nossos para debater conosco. Então, eu diria para você que em torno daquele eixo central, que são os desafios do futuro para a recuperação de crédito no Brasil, né, nós queremos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Porque o setor vem acompanhando o progresso, assumindo as suas responsabilidades, admitindo as contribuições tecnológicas das quais falamos agora há pouco, que serão reunidas num livro, né? Mas nós queremos discutir as questões fundamentais que respondam a esta indagação, a esta questão de quais são os desafios do futuro. Professor, quer dizer então que a preocupação da comissão organizadora, além dessa de acertar uma grade, de montar uma grade para os 2 dias, é trazer para o segmento a importância dessa inflexão, ou seja, mudar uma visão, uma quebra de visão. Primeiro saber quais são os desafios, Orlando. Eu ainda não sei, mas há desafios na tecnologia, há desafio na preparação e no aprimoramento dos recursos humanos, né? Há desafios nos resultados das operações. Será que as operações de recuperação de crédito estão sendo feitas da melhor maneira possível, de modo a mostrar eficiência e eficácia? Eficiência no que diz respeito aos custos dela e eficácia no que diz respeito aos resultados. Eu diria que, nesse caso, até que sim, porque conversávamos também agora há pouco sobre o panorama
da indústria de recuperação de crédito no Brasil. Quanto é que a indústria de recuperação de crédito no Brasil devolveu aos credores no ano passado? Falávamos em torno de 140 bilhões de reais, né? Isso mesmo. É um número que enche a boca, 140 bilhões de reais. Há uma taxa média, ou uma comissão média de 11%, isso dá uma remuneração ou um faturamento para as empresas de recuperação de crédito da ordem de 12 bilhões no ano passado, né? Mas então, voltando aí ao ponto que você colocou, nós teremos painéis. Estão programados 8 painéis em que a gente vai discutir todos esses assuntos. Mas a abertura solene, nós tomamos a iniciativa de convidar uma pessoa extremamente importante para o Estado de São Paulo, para a sociedade como na política e na economia, que é o doutor Guilherme Afif Domingos. Nosso vice-governador? Nosso vice-governador. Tem muita experiência, já foi presidente, inclusive, da Associação Comercial de São Paulo, né? Se ele me permite aqui, no meu entender, um empreendedor, como poucos. Só esperamos que ele aceite o nosso convite. Mas já foi feito um convite? Já foi feito um convite e, em princípio... Aceito. Nós precisamos, como um homem público que é... Deve ter os compromissos que precisam ser acertados e adequados com a agenda, né? Mas então você me perguntava em seguida, quais são os painéis? Nós vamos discutir, logo de cara, a questão do cadastro positivo. Será que ele vai diminuir a taxa de juros? Será que ele vai diminuir a inadimplência? Né? Esse é o tema inicial, a abertura, o pontapé inicial, como a gente diz no futebol. Né? O telespectador pergunta, esse cadastro positivo é bom para mim ou não é? Vamos lá ver. Né? O segundo painel é o problema dos recursos humanos. Naquele panorama que nós conversávamos a respeito da indústria de recuperação de crédito, estima-se que ele empregue hoje no Brasil cerca de 300 mil pessoas. Orlando é um contingente razoável. Considerável, né? Não tenha dúvida, professor. E nas estimativas nossas, 2/3 são de pessoas mais jovens, estão iniciando, são os operadores. Os negociadores. Então, você vê, nós temos uma tarefa grande aí, no aprimoramento, na qualificação, na motivação e até na remuneração e na legislação. Né? Você certamente já ouviu falar na NR17. Perfeitamente, professor. NR é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, né? Então, se fala muito aí em adaptar isso aí aos pontos de negociação. Buscar até a criação, se possível, do novo anexo, não é verdade? No anexo 3, né? Então, tudo isso está nesse segundo painel. O terceiro é discutir aquilo que eu já disse aqui da eficiência e da eficácia na recuperação. Estamos atingindo os objetivos? O contratante está satisfeito? E nós, do ponto de vista pessoal, será que conseguimos resgatar a cidadania da pessoa inadimplente? Essa é a eficácia também. Né? E vamos por aí. E também essa é uma coisa do futuro. Será que existem segmentações, existem regionalizações, ou aspectos regionais, ou aspectos segmentados na recuperação do crédito? Será que o problema da empresa nossa associada lá no Rio Grande do Sul é o mesmo daquela associada que está lá no Piauí? Verdade, professor. Né? Verdade. Que está lá em Pernambuco? Né? Essa daí é uma função e uma atividade de uma empresa que veio suprir a lacuna de representação, né, professor? Exatamente. Está preocupada com a sua associada do sul do país, com a sua associada do norte do país, do centro-oeste, enfim, uma associação que veio preencher essa lacuna de representatividade, buscando dar credibilidade às empresas associadas. Exatamente. Isso é a CERC. É. Feliz é a CERC, meus amigos. Veja aí. Preocupada
com as suas associadas, no sentido de valorizar o negócio, a expertise, a fim de que possamos cada vez mais estarmos fortalecidos frente aos nossos contratantes, no sentido de fazer um negócio de primeiro mundo, um negócio onde nos preocupamos com a qualidade da nossa prestação de serviço e, acima de tudo, com o resultado dessa prestação de serviço. Muito bem, Orlando. E um outro aspecto que nós queremos discutir, por considerá-lo estratégico, é o da gestão da inadimplência. Né? Mas estou devendo, e daí? Não, há muita coisa que está por detrás desta recuperação do crédito do inadimplente. Nós temos o problema da terceirização, ou até da quarteirização, né? A telecobrança, o problema de tecnologia, que tipo de tecnologia é melhor, é mais eficiente e que produz mais resultados, né? Até da própria cessão de carteiras também. Porque hoje o que acontece? Como é que é o negócio, o modelo de negócio? O contratante tem uma determinada carteira de inadimplentes e pede para ser cobrada. Mas ele pode perfeitamente vender essa carteira. Aí entra o problema da precificação, uma opção de coisa. Né? Quanto vale a carteira da loja tal? Vamos ver. Né? Então, tudo isso nós vamos discutir nesse painel de número 5. Um outro aí já é um problema mais técnico. Como é que a gente faz essa gestão da inadimplência aplicando modelos matemáticos, né? Os chamados modelos especialistas. Como é que você... Aí é coisa para a cabeça, meu. Né? Como diz a meninada aí, isso é um papo cabeça. Né? E depois, as oportunidades do mercado brasileiro nas operações globais de crédito e recuperação de crédito. Já estamos querendo ver também a própria economia mundial. Estamos expandindo fronteiras. Exatamente. Não, mas para a gente se situar também no mundo. Será que lá nos Estados... Como é que é nos Estados Unidos? Como eles fazem? Né? No mês de julho agora, você sabe, houve o congresso da ACA. Perfeitamente. Que é a Associação Americana de Cobrança, não é? É a SERC de lá, né? A SERC de lá, isso. Muito bem. E, finalmente, Orlando, nós vamos discutir tendências e possibilidades para a indústria de recuperação de crédito. Né? Reunindo especialistas aí que falem sobre remuneração, tecnologia aplicada, novas mídias. E um assunto importante que nós temos lá no Rio de Janeiro, um companheiro que é muito versado nisso. São alianças estratégicas. Alianças internas e alianças externas também. Você viu aí, nós falávamos agora há pouco que os companheiros nossos de Lisboa e de Londres estão querendo saber como é que é esse mercado aqui. Né? Bom, mas isso são os painéis para dar a resposta a você do que gira em torno daquele tema central. Mas nós também teremos algumas palestras. E uma delas, gostaria de chamar a atenção dos seus telespectadores, que é um assunto que nós já discutimos aqui neste programa e que agora nós devemos ter um novo especialista nisso, que é a educação financeira e o sistema de crédito, Orlando. Perfeito. Se nós não divulgarmos isso, aliás, a própria revista Exame desta quinzena trouxe como matéria de capa o tema, né? Que nós estamos rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro onde? Nós estamos rasgando dinheiro por não conhecermos os mistérios e os segredos das taxas de juros. Os mecanismos pelos quais nós ficamos devendo sem saber. Né? E ali também se discute, e nós queremos discutir isso, o chamado consumo consciente. De você comprar o necessário para a sua... Professor, não tem um contraponto aí, professor? Empresa de cobrança preocupada em orientar e educar o consumo consciente. Orlando, eu já tive... Responsabilidade social? Responsabilidade social. Exatamente, não adianta nada... Porque o que nós dissemos lá, que é o lema
fundamental da ACERC? Recuperar Cidadania, né, trazer para o mercado o trazer cidadão, de volta o cidadão que está o pai de inadimplente, família, que né? está insolvente. E o que é que leva à insolvência? Naquelas nossas pesquisas lá do índice de otimismo, né? É o descontrole. Em primeiro lugar, o descontrole. Em segundo lugar, é que aparece o problema de saúde, o problema do desemprego. Né? Verdade, professor. E em terceiro lugar, me lembro bem, que nós discutimos aqui, é o tal de ceder o nome. É também um outro caso sério. Né? Sério. Caso sério. Né? Professor, mas tem uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, porque nós estamos falando de inflexão no segmento, ou seja, uma mudança. A gente está tentando buscar ideias novas, fomentar discussões apropriadas para o segmento. Professor, o que é a Oficina da Difusão da Cultura da Cobrança no Congresso? O que vem a ser isso, professor? Bom, Orlando, de fato você tem razão. Nós queremos que este Congresso, o 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito, seja um marco e, de fato, um ponto de inflexão. Você colocou bem. Em termos matemáticos, o que é um ponto de inflexão? É quando a curva muda de sentido. Estava assim, faz assim. Não é? Nós queremos que este Congresso seja, de fato, um modificador, um transformador. Né? Por isso, nós introduzimos aqui as tais oficinas de divulgação da cultura da cobrança. Né? Nós queremos mostrar a todos os empresários, pequenos, grandes, médios, mas, sobretudo, ao médio e pequeno empresário, que ele não deve deixar a sua duplicata, o seu carnê lá, como dívida perdida. Ele tem que ir atrás, buscar a recuperação. Então, nós vamos fazer essa oficina de divulgação da cultura da cobrança. Eu gostaria de lembrar vocês, estamos realmente chegando ao término do nosso programa, que temos alguns patrocinadores aí que caminham com a gente, patrocina todo esse evento, que é o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, a Serasa, Experian, a Marpres, o Grupo Marpres, a Aspect, a Credilink, a Talk Telecom, a Microexato, a Springel, a Altitude, a Flex Comunicação, a Total IP, a Total CIS. Temos o apoio da CREF, do CARD, do C4, da ANEPS, do CCMCC, da CNS, da MS, da PGR, da Quality, né, da Workshopping, da CEPRO, e a nossa mídia, a Cliente SA, a Zepress, a Revista Agir. Enfim, estamos realmente muito satisfeitos com a aceitação pelos patrocinadores, pelos apoiadores do nosso Congresso, mas estamos ainda em fase final de comercialização, mas estamos abertos ainda para quem nos procurar e quiser realmente participar desse Congresso, que na realidade não só vai ser um ponto de inflexão, como vai ser realmente uma coisa diferente dentro do segmento. Vamos falar realmente da importância das coisas do segmento, buscando inovar e fortalecer. Professor, nosso tempo realmente é muito escasso. Obrigado pelas suas pela oportunidade da sua presença, da sua palavra sempre positiva, sempre abrangente, e fique à vontade para as suas considerações finais, por gentileza. Orlando, só me resta agradecer mais uma vez a oportunidade que você me ofereceu de estar aqui, desta vez falando sobre o 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito. Aos interessados nesse congresso, por favor, procurem a Secretaria da ACERC. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Meus amigos, chegamos ao término de mais um programa Negócios, Dívidas e Cidadania. Lembro aos amigos que esse programa e os anteriores podem ser vistos também no nosso site, www.acerc.org.br, e também no YouTube, meus amigos. Até o próximo programa Negócios, Dívidas e Cidadania. Meu muito obrigado e um forte abraço a todos vocês.